anos, o marketing B2B se acostumou com a geração de volumes. A gente estava ali pensando em como gerar cada vez mais leads. Mas parece que para a venda de contas enterprise, isso não é mais uma realidade. Eu recebo hoje 2 convidados, que daqui a pouco eu conto o nome, no The Drop, o podcast da Surf Digital. Eu sou a Isabela Mendes e hoje eu vou conversar com a Tatiana Flor e com o Guilherme Brum. Bem-vindos! Muito obrigado. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Prazer é todo meu. Gui, você pode se apresentar para a gente? Posso sim. Prazer, Tati, Isa, obrigado pelo convite. Surf, obrigado pelo convite. Eu sou o Guilherme Brum, sou Head de Marketing, Product Marketing e PR da TransUnion Brasil. A TransUnion é uma data tech, um birô de crédito presente em mais de 38 países ao redor do mundo. Desde 2022, operando como um birô de crédito no Brasil, então uma das 5 empresas cadastradas e autorizadas a trabalhar com dados de crédito no Brasil. E a nossa parceria com a Surf começou mais ou menos por volta de 23, 24, e é um prazer estar com vocês aqui hoje para conversar um pouquinho mais. Prazer é todo nosso, Gui. Tati, você pode se apresentar, por gentileza? Claro, com prazer. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigada pelo convite. Prazer estar com você, Isa, e você, Gui. Meu nome é Tatiana, eu sou CMO da Anfai. A Anfai é uma plataforma tecnológica voltada para mercados de capitais. Nós, de um lado, conectamos os originadores de ativos de crédito e, de outro lado, a gente faz a distribuição dos investimentos que nós estruturamos com esses originadores para investidores institucionais, em sua maioria. A plataforma é construída em cima de uma tecnologia blockchain, que pode assustar na primeira versão, mas ela tem uma vantagem que ela traz muita eficiência, a gente consegue estruturar melhores controles, mais robustez e, obviamente, ser aderente ao compliance, tanto das operações de CVM, Banco Central, a que nós nos submetemos. Então, é um prazer estar aqui. 25 anos de mercado financeiro, dividindo aqui o microfone com a Isa e com o Gui. Fico muito feliz e acho que os dois têm muito a contribuir com a nossa audiência. Eu queria começar perguntando, ao longo da sua trajetória, Tati, desses 25 anos, qual você acha que foi o aprendizado de marketing que foi mais necessário para te trazer até esse momento? Excelente pergunta. Eu acho que o aprendizado não é nem de marketing, né? Acho que primeiro vem as pessoas, e para a gente poder se dirigir às pessoas, sempre tem uma pessoa do outro lado, né? Então, marketing, como a gente transforma meio mensagem melhor. Eu acho que o grande aprendizado tem sempre uma pessoa do outro lado e a gente exercer um pouco da escuta, entender as dores, aí sim a gente consegue, de alguma forma, apresentar uma solução mais viável, mais elegante, mais empacotada. Então, eu acho que o grande aprendizado, a gente vai aprendendo, né? vai melhorando, cada vez vai ficando mais eficiente, mas eu acho que, do outro lado, é sempre exercer uma escuta ativa, e racionalizar em cima. Então, qualquer instrumento, qualquer ferramenta é meio para você atingir um receptor final que está pronto para, número 1, pronto para receber essa mensagem. 2, tem que ter vontade de adquirir a solução que você está propondo, e a tua solução, obviamente, ela precisa endereçar uma dor clara que esse receptor do outro lado tem. Então, acho que o aprendizado é esse, é ouvir as pessoas, entender as pessoas, e aí depois a gente se munir de todas as ferramentas para articular uma solução mais adequada e aí sim conseguir converter aqui com o marketing. E é legal que você trouxe, Tati, a gente compartilha de uma opinião que é essa de colocar as ferramentas no lugar de meio, né? E não como o objetivo final, que vai resolver todos os problemas. E para você, Gui, qual foi esse aprendizado ao longo de quantos anos de carreira, Gui? 15, 20, né? Por aí. Perfeito. Eu acho, assim, o maior aprendizado que eu tive pessoalmente é entender que essa jornada de aprendizado não acaba, né? Sim. Acho que as coisas mudam muito rápido, e dependendo da tua função, do teu papel, o modelo de negócio que você trabalha, é completamente diferente uma coisa da outra, né? Então, eu tive momentos da minha carreira em que eu falava diretamente com o consumidor, eu tive momentos em que eu estava falando diretamente com o enterprise, ou que eu estou falando com pequenas e médias empresas,
Eu acho que o aprendizado grande e aí cita um pouquinho o que a Tati falou, é entender com quem você está falando e saber que tem formas diferentes, né, de abordar aquele público, dependendo do que é a intenção e de como é o modelo do teu negócio. Mas, pessoalmente, o que eu penso que é o maior aprendizado é esse. Sempre vai ter alguma coisa para eu me adaptar, alguma coisa para eu aprender. Acho que agora a gente estava conversando antes até da conversa, a inteligência artificial, né? É algo que eu pesquiso muito porque sei que em algum momento vai vir algo mais concreto do que está acontecendo agora e eu quero estar pronto. Então, sim, acho que esse é meu aprendizado. Sempre tem mais coisa para aprender. Sim, e acho que no nosso mercado sempre terá, né? Não, vocês têm tempo de carreira aí suficiente para ter visto muitas mudanças no marketing, né? Assim, se a gente for pegar os últimos 10 anos, a gente já pensa marketing para vendas complexas de maneira muito diferente. E aqui eu estou falando para além da tecnologia. Para vocês, o que permanece no meio de tanta mudança, né? E antes a gente estava falando de automação, e aí a gente está falando de IA, a gente está falando de destaques de tecnologia muito robustos, mas o que permanece? Acho que para vendas em geral, né, o marketing, ele potencializa isso no final do dia, né? Uma duplinha que anda junto, vendas e marketing. Eu entendo que o que fica no final do dia é um pouco esse poder de reciclagem, né? De você ir adaptando novas realidades, novos contextos, claro, se utilizando das melhores ferramentas, mas eu acho que a palavra de ordem muito grande aqui é um pouco de disciplina. E aí é disciplina de você organizar o seu processo de venda, entender quais são as etapas que você precisa passar por elas para poder converter uma venda, né? É você se preparar antes, é você saber com quem você está falando, é você articular bem outros times, porque não adianta nada você vender algo e depois não entregar. Então é o time de vendas, é o teu time de customer success, é o time de marketing. Não adianta nada o marketing usar a melhor ferramenta para disparar e fazer campanhas lindas, se no final do dia o vendedor que precisa entrar na reunião com o cliente der um no-show. Então, acho que disciplina é uma boa palavra para talvez concluir esse universo de processo, de estratégia, de trabalhar bem em equipe. Não dá para ser vendas, só vendas, não dá para ser marketing, só marketing, não dá para ser client success, só client success, não dá para prometer um negócio que você não vai entregar. E se você também não atender bem, o cliente não fica, né? Então, acho que é isso. Disciplina, tecnologia, articular bem. O que eu aprendi quanto mais sênior a gente vai ficando, a gente vai enxergando a importância de, às vezes, articular. Ainda tem empresas que são muito grandes, eu acho que existe uma dificuldade de que as áreas se entendam, basicamente, né? E sincronizem o timing das coisas. Então, se você não conseguir ter essa organização, esse entendimento que as áreas precisam trabalhar bem conjuntamente e, no final, a empresa só que vai ter um resultado melhor, você não consegue prosperar nesse ambiente, né? E aí tudo é derivado, né? Aí as ferramentas vão medir o seu CAC, vão medir o seu lifetime value, vão medir quanto você consegue reter da sua base de clientes, quantas vendas você teve que ter cancelamento. Aí você depois faz os marcadores, mas acho que tendo essa disciplina de organizar bem, propor as estratégias, cada um tem o seu papel, você ter as melhores ferramentas, você utilizar o que tem de mais novo para trazer eficiência para os processos, eu acho que é diferencial, sim. E antes de você responder, Gui, tem algo na tua fala, Tati, que me remete a algo comum na Surf que a gente tenta trazer e discutir sempre com os clientes, que é a camada de orquestração. Porque, às vezes, mesmo atendendo clientes muito grandes, muito robustos, a gente ainda está lidando com problemas de silo de dados. Perfeito. Com dificuldades quando a empresa é global. Muitas vezes o corporativo impõe determinadas ferramentas que, para alguns mercados, é difícil operacionalizar e não tem tanta adesão. Então, eu percebo que essa camada de orquestração,
ela é fundamental para a gente conseguir ter bons resultados. Porque às vezes você tem um stack de tecnologia que é de ponta, mas está tudo cilado. A gente passa tempo discutindo, mas de onde você tirou esse dado? Porque da onde eu olho não é isso, ao invés de ter essa robustez que seria tão melhor para a gente tomar decisões mais embasadas. Super. Eu adoro a resposta da Tati, disciplina. Assim, desde o começo na TransUnion, quando a gente começou a reformular o marketing, eu falei, cara, isso aqui é uma disciplina. Sim. Então, é um comprometimento, é ser owner daquilo que não é só marketing, porque o que continua igual, na minha visão, marketing continua sendo um vetor de crescimento, de retenção, e uma parte extremamente importante da estratégia de qualquer empresa. A forma como a gente faz isso pode mudar aqui e ali, mas isso continua. Então, quando a gente olha para o pipeline como marketing, né, e vê, passa das métricas de vaidade, então a gente passa de impressão, passa de engajamento, e a gente começa a olhar de fato oportunidade, a gente consegue metrificar aquilo que está fazendo e trazer resultado como co-owner de revenue, de vendas, a gente passa a fazer parte do go-to-market, né? Que eu acho que é o lugar de market sempre. Então, uma outra coisa que eu gosto de aplicar, e eu acho que principalmente com a parte digital veio isso, né? Esse tipo de comportamento que vamos testar, vamos errar, vamos Sim. acertar, vamos errar, aprender a acertar. Acho que não tem problema. A gente já não está mais naquele período em que as campanhas são campanhas gigantescas e demoram anos para serem feitas. E aí você não pode errar. A gente está num momento que, cara, as coisas estão ao nosso alcance. Vamos fazer, vamos executar, vamos aprender, vamos mensurar e vamos refazer melhor. Então, eu acho que esse espírito de ser criativo, mesmo que seja num formato diferente, que não seja criando um copy ou uma arte como era no começo Sim. da publicidade, eu acho que ele migrou para um lugar que é legal, que a gente olha para a campanha como um todo, mensura a campanha como um todo e testar sempre, né? Acho que isso é muito importante. Sim. Na posição que você ocupa hoje, Gui, o que você considera que é seu principal desafio? Meu principal desafio hoje eu acho que é aplicar todos os conhecimentos que a gente tem e todas as inteligências que a gente consegue ter a partir de dados na estrutura conjunta, né? Então, como é que eu dialogo com vendas, como é que eu dialogo com o CFO, como é que eu provo para o meu CFO o valor de um evento que muitas vezes é focado no brand, né? Que é pouco palpável o retorno. Aí eu tenho diferentes tipos de eventos. Tem evento que eu faço com um cliente que, gera oportunidade. Desculpa, falei um... Não tem problema. Gera oportunidade, gera o negócio e fica palpável o retorno. E tem evento que a gente quer estar lá para mostrar a marca, para começar a criar uma awareness. Então, eu acho que a dificuldade maior é falar o mesmo idioma de todo mundo. Então, acho que essa engrenagem funcionar, falar o mesmo idioma, mas é também a questão de que todo mundo acha que entende de marketing, né? Cara, aí você tocou num lugar que eu não sei como é para você, Tati, mas para mim é um lugar assim, que horas a gente passou a acreditar que porque a gente tem um celular na mão, qualquer coisa é marketing, né? E quando a gente está falando de vendas complexas, fica mais difícil, Super, né? Assim, super. Eu acho isso assim, todo mundo tem uma ideia, todo mundo acha, só que quando a gente passa a fazer marketing em cima de dados, em cima de métricas, em cima de conceitos, é muito diferente. Então, acho que o grande desafio hoje é executar, mensurar e comprovar, porque não basta falar, né? A gente tem que mostrar. Então, acho que para mostrar, precisa saber falar o idioma dos outros também, não só o de marketing. sim. E para você, Tati? Hoje, o que está te tirando sono? Olha, eu acho que... Vou falar uma coisa que parece disruptiva para quem é de marketing, mas eu acho que ela se aplica aqui bem. Eu acho que no final do dia, você ter bons resultados depende da orquestração que você capturou, assim, você pôs um nome, naming, chama naming, né? Você capturou bem, mas eu acho que você tá com um time comprado, que trabalha bem junto, e essa sintonia fina no final, ela é o arcabouço para você conseguir superar qualquer desafio.
Então, assim, desafio a gente vai ter as IAs, por exemplo, né? Você quer otimizar seu dia a dia de marketing com as IAs? Ainda é um desafio, porque você não tem uma IA que faz aquilo que você quer. Às vezes você tem que rodar uma, aí você vai usar uma segunda, depois na segunda você vai pegar o que lá cuspir e vai usar uma terceira para chegar no resultado que você quer, né? Todo mundo achava que, vou baixar aqui o ChatGPT, vou colocar uns comandos, no começo ninguém nem sabia o que era prompt, né? Vou mandar um chat aqui para o GPT e resolver minha vida. A gente já viu que não é bem assim, né? Então, o GPT é legal para uma coisa, o Claude agora, né, que é a grande sensação no momento, é bom para outra coisa, o Manus é para outra, o N8N é para outra coisa. Então, assim, acho que aqui tem essa dificuldade, né? E aí, o que está por trás disso? Acho que você, às vezes, num time, você tem uma mescla de capacidades ou do que aquela determinada pessoa do seu time é melhor. Mas uma coisa que tem que ser comum, eu acho que é o companheirismo, é todo mundo comprado na estratégia, na mesma visão, porque daí um vai complementar o outro e aí essas dúvidas ali de qual a melhor ferramenta, etc., é coisa de dia a dia que você vai superando. Então, isso que o Gui falou, né, de a gente conseguir provar determinados valores, a gente fazer campanhas, eu tenho uma máxima que é bem isso, né? Erre pequeno e acerte grande. Sim. Então, o erro, ele vai sempre existir, ninguém é perfeito. Mas eu acho que aqui como que eu entendo, trabalho melhor para trabalhar com menos erro, que é no limite é o que você quer, e como que a gente junta as forças de um time voltado para a mesma estratégia, ownership, né, que o Gui falou, para chegar num resultado melhor. Então, acho que a grande dificuldade é você achar que um grupo complementar que navegue em velocidade de cruzeiro e aí ferramenta, tendência, branding, naming, o que você quiser do marketing, eu acho que vem depois, sabe? E tem uma... Desculpa. Por favor. Não, é porque eu acho que tem uma coisa que é interessante, que é a cultura do erro, né? Então, uma coisa é você fazer essa cultura dentro do time de marketing, falar, olha, vamos errar, gente, não tem problema. E eu vejo isso no meu time. Hoje, as pessoas erram e não tem medo de falar. Errei. Puta, o que a gente faz aqui? O que a gente acerta? Tamo junto, resolvemos. Acho que a gente criou esse diálogo, essa transparência. A outra coisa é quando você precisa fazer essa orquestração. Então, você vai falar com um vendedor, talvez ele não esteja com essa cultura, com essa abordagem ainda. Então, é uma transformação de mindset, né? Que a gente entender que a gente pode errar junto, porque é o que a Tati falou, assim, não adianta eu criar um posicionamento, uma mensagem, se o meu vendedor não está confortável em falar isso desse jeito, se ele não está treinado para falar isso desse jeito, se ele está falando isso e está recebendo respostas cruzadas lá na frente. Então, eu acho que nós também erramos quando a gente cria isso. Então, saber ouvir, né? Levei exatamente como você me trouxe, Guilherme. Cara, tomei um cruzado no queixo. Não funcionou. Ok, vamos entender junto aqui o que não funcionou. Então, acho que essa cultura do erro, ela transcende um pouquinho da equipe de marketing e vai para essa engrenagem inteira de go-to-market, né? Então, tem essa dificuldade também da cultura, na minha visão. E vocês acham, assim, bem opinião mesmo, porque não vamos conseguir levantar os dados sobre isso, mas vocês acham que o boarding das empresas sustenta essa cultura do erro? Porque, tentando extrapolar onde eu quero chegar, quando a gente vai estudar os desafios dos CMOs, equilibrar o resultado do curto prazo com o resultado do longo prazo, médio e longo prazo, versus o que existe de orçamento, parece que está cada vez mais apertado. Eu tenho uma impressão, de forma alguma isso é uma certeza, que também existe uma pressão de cima para cada vez as coisas serem mais otimizadas. E vocês dois estão me falando, gente, vai ter erro e a gente precisa saber lidar com isso. Faz sentido isso que eu estou falando? Não faz? Como é que bate aí em vocês? Bom, depois de tudo que você falou, a palavra por trás disso é ROI, retorno sobre investimento, né? Eu acho que tem meios de você entregar um resultado mais satisfatório, um ROI melhor.
E trabalhar com riscos calculados. É óbvio que a gente tem que ter uma tolerância para erros. Inclusive, assim, se a gente for estudar startups, né, o índice de quantas são bem-sucedidas versus quantas abrem é muito pequeno, né? Israel tem um livro super interessante, quem quiser também conhecer, chama Chutzpah ou Startup Nation, que traz muito isso sobre a cultura dos israelenses, que é a segunda nação em inovação em startup. Isso permeia muito a cultura, né? Eu errei, quebrei a minha startup, vou fazer outra e tá tudo bem. Então, acho que assim, tem que ter essa cultura, mas tem que haver um equilíbrio também de ponderar muito bem a quantidade de vezes que você erra e a intensidade. Então, é isso que eu trouxe ali. Eu posso errar, eu posso aceitar o erro, mas é óbvio que eu tenho que ter uma bússola de entender quanto é o tamanho desse erro, qual que é a dor que ele vai gerar caso ele seja muito grande, quais são os riscos associados. E eu acho que a gente, como CMO, tem muito esse papel de também entender que um dos acionistas, né, os stakeholders em geral, um deles é o acionista e a gente também precisa trabalhar para essa turma. Então, assim, nova premissa, trabalhar com budget mais apertado. Legal, a gente tem que ser criativo, tem que usar as ferramentas, tem que otimizar e reduz o risco para atender os requisitos de ROI, né, desse investidor. Eu acho que é para tudo. Qualquer trabalho que você vai fazer, né, o marketing trabalha com um briefing. O briefing é um pouco isso. Tá, até onde eu vou, o que eu quero com isso, qual que é a métrica que eu vou ter, o que é sucesso para essa coisa que eu vou fazer. Então, assim, você tem espaço para erro, mas, assim, ninguém quer errar o tempo todo e nem errar grande, né? E aí, a grande lição que eu tiro é: você pode errar, mas você não pode estar apaixonado por aquele tema o suficiente para não reverter, se apegar àquilo e não andar para frente. Então, eu enxergo o acionista como parte desse processo. Então, assim, budget muito grande, ótimo, sei trabalhar. Budget menor, ótimo, sei trabalhar também, vou ser criativo, a gente tira de um lugar, põe no outro. Acho que qualquer cargo de direção hoje está muito ligado a isso. Quais as escolhas que eu vou fazer com o menor risco possível e o maior resultado que eu puder entregar. Então, eu acho que essa dinâmica precisa ser bastante entendida e pensada para que a gente preserve também os investidores. Concordo super. E eu acho que tem uma questão de, assim, a forma, pelo menos como a gente tem implementado certas coisas, né? Tem ações, iniciativas, coisas que a gente sabe como funcionam, a gente sabe como performa, a gente sabe vai ser incrível, não, mas vai cumprir aquilo que a gente está precisando fazer. Vamos fazer pilotos de outras coisas novas. Então, acho que essa mentalidade ágil, né, que eu acho que é algo que eu tentei trazer para o time na TransUnion também. É uma multinacional, é super engessado, um monte de coisa lá. O nosso time rapidamente deixou de ser, né? Acho que as pessoas também estavam ansiando por, eu quero fazer coisa nova, eu quero fazer... quando a gente começa a colocar a ideia de pequenos pilotos, a gente quer fazer uma campanha super legal, uma forma inovadora. Vamos testar com um segmento, com um produto, vamos mensurar, vamos ver se funcionou. Funcionou, a gente expande. Não funcionou, cara, vamos continuar fazendo o básico aqui, depois a gente testa uma coisa nova. Então, acho que o erro, a cultura do erro também inclui erros estratégicos, mas eu acho que ela funciona melhor se ficar na execução, né? A gente pode errar na execução, a estratégia precisa estar muito bem alinhada e ter plano A e plano B. Viu que não está funcionando, pivota e acerta para o outro caminho. Sim. E nessa lógica de plano A, plano B, como que você faz para gerenciar? Qual que é o racional que você usa para gerenciar seu orçamento? A gente faz alguns planos, e aí, claro, cenários em que a gente entende, se isso acontecer, como é que a gente vai, o que significa. Então, falando desses pilotos, por exemplo, fiz um piloto, dediquei grande parte do time para fazer isso, executamos, teve sucesso? Cara, um dos caminhos agora é a gente expandir, e aí a gente já tem planejado para onde, quais outros segmentos, o que a gente acha que vai funcionar. Não funcionou? Vamos fechar aqui, vamos fazer uma outra iniciativa, ou a gente vai voltar para o básico? Então, acho que, assim, no fim,
o ano é dinâmico, né? As coisas acontecem. A gente tem, até para a questão de geração de demanda, tem temas que aparecem que a gente precisa aproveitar. Então, tem que ter sempre uma porcentagem de esforço, uma porcentagem de espaço para se dedicar a coisas que aparecem, que não estão planejadas, né? Eu sou bastante cobrado por previsibilidade das ações. É possível? Então, eu tento dizer, olha, eu vou te dar previsibilidade de 80%, eu te dou mais previsibilidade de resultado do que das ações. Deixa que a ação, penso eu, porque vamos combinar o que eu preciso de entregar de resultado e a gente pensa, nossa equipe de marketing pensa em como chegar lá, porque vai ter coisa que vai mudar. E se eu me comprometer com você em executar como você está querendo, talvez chegue um momento e não seja para executar dessa forma. Então, acho que a questão é saber ser flexível também, saber que tem momentos que você tem que desapegar. Acho que a palavra é desapegar de um plano que você confia e enxerga e que talvez ele esteja te dando amostras de, opa, não é exatamente assim, vamos aprender e fazer diferente. Entendi. E você, Tati, qual o racional que você usa para gerenciar seu orçamento? Bom, a gente começa a trabalhar o orçamento bem antes, né, da virada do ano. Eu costumo ser disciplinada com isso. Obviamente, qualquer gestor de marketing tem ali já um baseline. A gente vai trabalhando com sempre a versão mais inchada e vai cortando, né? Porque eu acho que é mais fácil você ter mais e depois priorizar do que ao contrário, né? Bom, a gente obviamente tem que trabalhar aqui com uma disciplina orçamentária. Eu tenho métricas bem definidas por quarters e esse ano, inclusive, eu usei uma abordagem nova, interessante, foi trabalhar com 2 versões de budget, né? Então, assim, o baseline eu já sei que é mais ou menos isso, com um pouquinho aqui, uma expansão em crescimento, dados esses pilares aqui que a gente está prevendo para o planejamento do ano seguinte. E aí a gente tem alguns gatilhos, tipo de crescimento. Então, olha, se essa coisa acontecer nesse mês, a gente destrava mais tanto aqui de investimento. Então, acho que é uma forma da gente trabalhar bem e ser cauteloso para não gastar mais do que, por exemplo, a realidade da empresa. Então, eu acho que essa é uma boa métrica também, que pegando o gancho do que você falou, né? Acho que a gente tem que ter claro para onde vai, mas tem que dar resultado. Então, assim, se o resultado não veio, então volta para a prancheta, reprioriza, cancela uma coisa numa linha, realoca na outra. Então, a gente costuma trabalhar assim, eu tenho um planejamento por trimestre, baseline, coisas que eu já sei que precisam acontecer. Às vezes as coisas não acontecem, então você não vai gastar só porque tá lá, né? Porque antigamente tinha isso, né? Chegava em dezembro, perde o budget, né? Então, acho que quem trabalhou em empresa grande sabe assim, olha, chega novembro, todo mundo fala, não, o que você vai fazer aí em dezembro? Tem que já contrata agora em dezembro, porque pro ano que vem vão cortar, então perde o budget, né? Então, acho que é isso, fazer um planejamento anual, um segundo planejamento com gatilhos de crescimento que destravam novos investimentos, e ter as métricas de o que você quer conquistar por quarter, acho que ajuda bastante até essa disciplina, não estourar o orçamento e ir sempre controlando direitinho ali. E também saber manejar, eu acho que saber manejar linha de budget também é uma maestria, né? Porque às vezes você planeja, vou gastar tanto ali de paid, né? Aí você fala, mas as campanhas não estão vingando, vou tirar daqui, vou pôr ali, entendeu? Vou fazer um evento, vou apostar num patrocínio de marca, enfim, depende da estratégia aqui. Eu acho que é importante também ter essa flexibilidade de remanejar as linhas do budget, sem estourar, claro. Sim. Tati, antes da gente iniciar a gravação, você comentou que ocupou uma posição de CEO e agora você está numa posição de CMO. Qual você gosta mais? CEO. Eu já fui produtos, eu já fui operações, eu já fui marketing, já fui vendas também, né? Mas acho que eu gosto bastante da cadeira de marketing, só que eu tendo a enxergar o marketing, acho que com uma leitura um pouco diferente, muito mais voltada para uma pegada de negócios, de métrica, de resultado, né? Então, assim, tem o marketing raiz, que é o criativo, o existencial, o natural, etc.
que eu gosto bastante, mas, Gui, você falou muito bem, né? Marketing não é gosto pessoal. Acho que a Isa também comentou sobre isso. Marketing não é gosto pessoal, é o que funciona ali para a tua estratégia, para a tua empresa, para a tua persona, para o teu ICP. Então, eu tendo a ter uma abordagem um pouco mais prática, muito associada a negócio. Isso aqui vai trazer qual resultado? O que eu quero alcançar com isso? Qual que é a abordagem prática? Ok, eu preciso construir uma mensagem para essa audiência. Qual é o canal que essa audiência vai melhor receber aqui? É um trabalho de assessoria, é um trabalho de eventos, é um trabalho de patrocínio, é um trabalho de investimento em ads. O que a gente vai fazer? É conteúdo. Então, eu costumo dizer que eu gosto muito do marketing quando ele tem um pouco essa abordagem, né? E aí eu acho que talvez eu tenha essa inquietação que me ajuda. Deixa eu entender aí o que você está fazendo em produto, deixa eu entender o que você está fazendo em vendas. Tem gente que às vezes não gosta muito, né? Mas eu acho que é uma forma de eu me educar também sobre a realidade dos meus clientes internos para entregar uma proposta de valor de um marketing muito mais antenado e parceiro com as áreas de negócio. Legal. Gui, se você pudesse escolher assim, uma habilidade que você julga fundamental para todo profissional de marketing que queira trabalhar com B2B, com vendas complexas, que habilidade você acha que é essa? Eu vou ser bastante amplo, mas Tudo acho bem. que é curiosidade. Eu acho que passa no próprio discurso da Tati aqui agora, assim, eu quero saber mais de produto, eu quero saber como é que meu cliente usa, eu quero saber como é que vão reagir ao que eu estou dizendo, eu quero saber como funciona a operação do negócio. Então, eu acho que hoje em dia, os times de marketing que ficam nesse lugar só criativo, né, o lugar que é o mais bonito do marketing em termos de eu crio layouts lindos, eu crio boas mensagens, mas eu não entendo do meu produto, mas eu não entendo do meu pipeline, mas eu não entendo da jornada de compra, mas eu não entendo das minhas audiências. Minha visão é que esse tipo de marketing vai deixar de existir. Assim, eu escrevo bastante na minha news pessoal do LinkedIn. Eu acho que o marketing está cada vez mais, e aí com, obviamente, a junção de product marketing, né? Eu acho que é o marketing como função, né? Não só marketing exatamente, mas ele está cada vez mais tomando esse lugar na mesa e da engrenagem de ida ao mercado. Então, eu não consigo pensar hoje um marketing que não seja fundamental no ida ao mercado. E para ser fundamental, você precisa ser curioso. Você precisa sentar com produtos e entender, cara, o que você acha que é a melhor feature aqui para esse cliente? Vamos lá fazer uma pesquisa, vamos entender, vamos ver o que está funcionando, o que não está. Eu, quando falei com o time para a gente começar a operar de uma forma diferente, o que eu pedi foi transparência e curiosidade. Assim, vamos aprofundar o nível de conhecimento da empresa, da indústria, dos clientes, das plataformas, porque tem muita coisa. E eu tive outro dia uma reflexão. Falei, cara, eu nunca vou conseguir viver tudo que eu gostaria de viver na minha carreira, porque a gente tem momentos e momentos, então tem coisa que eu não fiz, a gente vai aprender junto. Sim. Mas eu sou curioso para ir buscar esse conhecimento. Então, se a gente se fechar naquilo que a gente está acostumado, eu acho que a gente não evolui. Então, acho que curiosidade é algo que eu busco em todo mundo que eu vou fazer parceria e que eu sugeriria para qualquer pessoa que quer fazer marketing hoje ou no futuro. E você, Tati? Não, gostei. Não vou falar mais nada. Vai ficar na curiosidade. Não, eu acho que é sobre isso mesmo, porque se você... ele falou uma coisa que eu acho que eu tenho refletido também muito ultimamente, e você trouxe esse ponto falando, o marketing foi mudando, né, ao longo dos anos, né, a gente teve a introdução digital, celulares, agora a era de IA e tudo mais, mas eu gosto muito dessa sua abordagem também. Eu acho que se a gente não tiver curiosidade para aprender novas coisas, tem coisa que você não viu, você vai precisar aprender inevitavelmente, eu acho que você não progride, e aquele profissional que ainda acha que é só design, hoje você tem ferramentas excepcionais de IA que fazem o design para você, fazem uma campanha publicitária para você com muito mais velocidade, por exemplo. Claro, nada substitui
o pensamento, o humano, a reflexão, né? A máquina faz, mas ela não pensa sobre a estratégia, né? Então, eu gosto muito dessa sua abordagem, dessa questão da curiosidade, e porque o perfil mudou muito, né? E, ainda tem muita gente que acha que o marketing é bonito, é elegância de um protótipo, de um design, de uma cor. Para mim é muito mais que isso, né? E eu tenho pregado muito isso para os meus times de marketing. Gente, marketing agora é analytics, ciências exatas, não é mais humanas. Né? Tem também humanas? Tem, mas não é mais uma ciência humana, são ciências exatas. E às vezes eu tenho profissionais que falam, não, mas eu gosto tanto aqui de fazer uma peça para um post, um KV de um evento. Eu falo, gente, isso é o de menos. Você não vender, não souber o que você vai apresentar, quanto que você tem que dar de resultado. Não adianta nada, você ter a melhor peça. Claro que você não vai apresentar uma coisa feia e suja, né? Mas, assim, isso é meio que commodity, eu acho. Então, eu gosto muito dessa provocação que você trouxe aqui. Gosto muito. Legal. E sobre esse aspecto, eu tenho a sensação de que a execução ela vai ser cada vez mais fácil à medida das IAs, desde que você tenha boas estratégias e saiba usar a ferramenta. É isso. Né? Então, o difícil vai ser ter contexto, conseguir entender o que cada consumidor quer, como que você entrega um nível de personalização que hoje já é possível para falar com a Tati, para falar com o Gui. Então, acho que essa é uma mudança que vai precisar que a gente se reposicione e aprenda outras habilidades. A gente já está chegando no final dessa conversa e parte da nossa audiência, ela almeja ocupar uma posição como CMO. Então, eu queria que cada um de vocês dessem aí sugestões, dicas do que fazer nos primeiros 90 dias como CMO. Começar? Gente, essa eu não esperava. Mas vamos lá, eu vou trazer algo recente, né? Eu iniciei nessa minha última posição no ano passado, faz um ano, e quando eu cheguei eu tinha exatamente esse desafio, construir o meu plano de 100 dias. Então, eu acho que durante esses primeiros dias, eu investi muito tempo em conhecer a empresa, a cultura, as dores, as principais áreas, para construir uma proposta que tivesse valor e um plano de 100 dias, né? Igual os presidentes, quando são empossados, né? Tem os primeiros 100 dias de governo, todo mundo fica, nossa, será que foi bom, não foi? E a partir dali, a gente já sabe se vai ser bom ou não os outros 4 anos, né? Então, eu acho que é isso, né? Você sentou na cadeira, você precisa entender a empresa, os desafios, a cultura, o time, né? Entender as pessoas que vão colaborar com você e em cima disso, fazer um plano que seja importante e adequado para aquela realidade. E aí, em aquilo ali, estando alinhado, né? Aí a execução vem na sequência, já está tudo mais ou menos combinado, a execução vem depois. Então, acho que os primeiros 100 dias é isso, é construir como que você vai entregar aquela dor que você veio resolver quando você sentou na cadeira. Sim. E para você, Gui? Eu acho que não só CMO, mas acho que qualquer nova posição de liderança, primeiros 30 dias é escutar muito, né? O que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente julga que foi sucesso, o que a gente julga que não foi, porque a chegada é sempre complicada, né? Eu acho que tem um histórico que você precisa absorver, eu acho que tem, falando aí especificamente de CMO, muitas vezes esse alinhamento com o que se espera do time de marketing, para ter certeza que não é o PowerPoint bonitinho, né? Então, eu acho que é necessário. Eu, por exemplo, pensando na TransUnion, quando a gente remontou o time, a gente quis dar um recado muito rápido, muito forte. Então, a gente falou, nós não somos uma equipe de marketing afastada do negócio. E aí, o que foi importante nos primeiros dias? Entender com vendas as dificuldades que eles tinham de material, entender com vendas as dificuldades que eles tinham de discurso, criar dashboards que já trouxesse para eles, nós vamos olhar métricas. Então, eu acho que após esse período de escutar, entender, mapear o que as outras pessoas já notaram que funciona e não funciona, é criar um plano, claro que botando também aquilo que você entende ser necessário, porque muitas vezes a própria empresa não entende que ela precisa de um CMO
parte do go-to-market e dono do pipeline. Muitas vezes ela quer um CMO que seja mais afastado. Então, se eu chego numa empresa como essa, eu vou querer mostrar que eu vou brigar para ter um CMO que faz parte do go-to-market. Mas o primeiro 30 dias é escutar. Eu acho que mais do que tudo é escutar para que você possa formar a tua opinião e criar um plano de acordo com aquilo que está contextualizado ali na sua chegada. Eu acho que contexto é uma palavra importante para esses primeiros dias, né? Entender o contexto para daí sim conseguir atuar. Super. Gente, eu quero agradecer muito a vocês, agradecer a nossa audiência, você que ouviu o The Drop até o final. Eu queria que vocês contassem para as pessoas como que elas podem encontrar vocês, a rede social, o site das empresas que vocês estão, enfim. Bom, eu estou no LinkedIn, Tatiana Flo, fácil de me achar. Normalmente minha rede é aberta, estou sempre aberta a novos contatos, sempre acho que tenho algo a aprender, alguém pode me trazer alguma interação que traga conhecimento, eu tô dentro. E a Anfai, ela tem um site também, a plataforma, inclusive estão lá os nossos investimentos em crédito privado, se alguém tiver interesse em investir a partir de R$1.000 já dá, anfai.finance é o nosso site. Obrigada. E obrigada pelo convite, foi uma delícia estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E Gui? Primeiro, obrigado, Isa, pelo Itati, prazer te conhecer. Eu vou conectar aqui no LinkedIn. Eu estou no LinkedIn também, Guilherme Purn, TransUnion, tem minha newsletter lá que eu escrevo cada 15 dias, 20 dias, eu tento escrever um artigo novo, focado em go-to-market, focado em AI, focado em coisas que eu estudo e vejo, e vou adorar se tiver gente interagindo ali, porque também acho que eu tenho muita curiosidade de aprender e, no fim, pouco tempo para estudar sozinho. Essa troca acaba elevando o nosso entendimento. Por favor, conectem no LinkedIn, vai ser um prazer. E, de novo, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigado pela conversa. Quando quiser de novo, estou sempre à disposição. O prazer foi todo nosso e esse foi mais um episódio do The Drop, podcast da Surf Digital.